Fala holders, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre Amazon, primeiro trimestre de 2024, tá? Mas antes da gente começar a nossa análise, eu tenho que falar que quem não acompanha o canal, nessa live aqui, né, para quem ainda não tinha assistido ainda, nessa última live aqui em relação ao Q4 de 2023, ou seja, foi a última live, né, referente ao ano fiscal de 2023, surgiu a pergunta no finalzinho sobre quais teriam sido os grandes destaques, né, desse ano. E a Amazon estava entre um deles, né? Se eu não me engano, eu falei Amazon, Microsoft, Celsius, Elf e a Fast Retailing, né? Que é a japonesa. Foram as cinco grandes empresas que eu analisei aqui no canal, tá? E na minha opinião foram os grandes destaques de 2023. Então, como é que a Amazon começou a entregar esse resultado? Porque até há um ano atrás, a Amazon, ela sempre foi, há um bom tempo, ela sempre foi uma boa empresa. Porém, ela passava por um momento muito importante, tá? Muito decisivo, que era o que? Ela estava investindo muito pesado em CapEx para aumentar a sua capacidade de distribuição por causa do e-commerce e também para aumentar, né, a sua capacidade de cloud por meio da AWS. Então, eram investimentos pesadíssimos ao longo de muitos anos. Ela chegou a queimar caixa, né? Não que as operações dela queimavam caixa. As operações já estavam num ponto de retornar dinheiro para a empresa. Porém, como ela estava no momento de expansão e ela não era uma empresa consolidada, ela ainda continuava crescendo, o CAPEX por muitos anos foi maior do que a geração de caixa operacional e isso, né, deteriorava um pouquinho os resultados, tá? Então, a partir do Q2 de 2023, a Amazon começou a apresentar alguns indícios que ela já estava virando, né, a chave, onde o CAPEX já não era mais tão grande, não precisava mais, ela continua expandindo, mas ela deu uma freada, tá? E com isso começou a sobrar um pouquinho de dinheiro já no Q2 de 23, a rentabilidade aumentou de uma forma bem interessante. No Q3 veio um resultado bem bom, muito forte, e o Q4 foi o melhor resultado trimestral da Amazon da história dela, onde ela conseguiu aumentar a rentabilidade, geração de caixa veio muito forte, tá? Então, a gente está olhando agora o Q1 de 2024, tá? E vamos ver se ela continua evoluindo, beleza? Então, lembrando que essa aqui é uma empresa que eu sou sócio e eu falo que ela sempre foi já há algum tempo uma empresa boa, porque ela dava indícios que ela estava sempre investindo em aumentar sua capacidade. E isso a gente conseguia ver que estava dando retorno por causa que a receita sempre continuava subindo. Então, o CAPEX subindo, no outro lado, a receita subindo. Mas o que, né, fazia com que no final o resultado não tivesse sido de uma forma tão boa, que era o que? Era a rentabilidade. Né? E a rentabilidade era muito prejudicada por causa do quê? Por causa dos custos operacionais que a empresa estava tendo naqueles momentos lá, e também em relação à geração de caixa, o CAPEX era maior do que a geração de caixa. Agora, a empresa está no momento onde o CAPEX continua, porque ela continua expandindo, porém de uma forma, né, um pouco mais tranquila. E vamos ver se isso era o que faltava para a Amazon de fato começar a de fato, né, entregar muito valor para o acionista. Não que ela não tenha entregue, mas agora de uma forma muito mais consistente. Tá? Então a gente está olhando hoje o Q1 de 2024 e vamos olhar aqui os resultados. Tá? Então, nesse slide é a receita consolidada, né? De ambos, ela reporta em três segmentos, né? Mas a gente pode falar que são dois, basicamente, porque o verde e o azul aqui são o e-commerce, né? É a Amazon.com lá, e o AWS é o cloud, ok? Então são só esses três segmentos aí. É claro que tem em cada um desses aqui, né? Tem o Amazon Prime, tem o Amazon Music, ele também ganha com anúncio, né? Na parte do e-commerce, mas, né? As grandes três caixinhas da Amazon é o e-commerce América do Norte, que ela divide assim, o restante do mundo é o internacional e o AWS é no mundo inteiro, tá? Então a gente está olhando que nesse aqui é um de 2024, a receita foi de 143 bilhões de dólares, crescimento de 13% na base anual, mas lembra que o, a Amazon começou, em questão de receita, ela sempre entregou bem, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a receita dela foi tão grande já para esse primeiro trimestre de 2024 que ela só perde, ó, se a gente
fazer uma linha aqui, ó, fizer uma linha aqui, ela só perde em receita para o Q4, que é sempre o melhor, sempre o melhor trimestre da empresa por causa do Natal, né? Natal, festa de final de ano, Black Friday, ação de graças lá nos Estados Unidos, isso puxa muita receita. Mas se você tirar o Q4, essa receita do Q1 já é melhor do que no Q1 de 2023, do que do Q2 de 2023 e do que do Q3 de 2023. Então, ela continua ainda crescendo em bases altíssimas, tá? E ela divide a receita entre 60% fica com o e-commerce América do Norte, tá? 20% aqui, 18% é a AWS e o restante aqui, os 22% ficam com o e-commerce no restante do mundo, beleza? Lembra que lembra esse número aqui, ó, 18% da receita da AWS, vamos ver quanto que ele representa no lucro operacional, porque enquanto a Amazon, né, expandia sua capacidade de distribuição, a AWS sempre foi o pote de ouro da Amazon. Sem o AWS, a Amazon, por esses anos, né, que ela veio fazendo todo esse investimento, ela teria sofrido um pouco, porque o que dava um pouco de rentabilidade no resultado contábil da empresa sempre foi a AWS. Ela sempre foi lucrativa e muito rentável. Mas a gente sempre tem que entender que quanto que isso aqui representa? A AWS é o pote de ouro. Então vamos ver o quanto isso representa no final. Então lembra, nesse Q1 de 2024, a receita da AWS, que é o serviço de cloud da Amazon, representa com 18%, tá? Ou 25 bilhões do total da receita. Lembra desse número que a gente vai olhar o quanto isso representa lá no bottom line, tá? Aqui nesse slide, ela mostra a receita nos últimos 12 meses. Então, se você pegar daqui para 12 meses para trás, daqui 12 meses para trás, tá? É um acumulado sempre de 12 meses. Então, a gente está vendo que num acumulado dos 12 meses, né, bem forte, está batendo quase em 600 bilhões de dólares, e, né, a divisão da receita aqui não muda muito, né, então ela já é bem estabelecida, né, 60% fica com e-commerce, Estados Unidos, América do Norte, 22% fica com e-commerce internacional, e 16, 18, fica aí 15 a 20% fica com a AWS, ok? Vamos lá então. No lucro operacional do Q1 de 2024, 15 bilhões de dólares de lucro operacional, isso aqui é contábil, tá? Isso aqui é GAAP, não tem ajuste, ok? Aumento multiplicou por quase 4 vezes, tá? E isso já é melhor que já o Q4 de 2023. Então, mesmo ela tendo uma receita maior, né, bem mais expressiva no Q4 de 2023, que a gente até pode dar uma olhadinha aqui quanto foi para a gente ter, né, a gente conseguir mensurar isso daí. Vamos ver aqui, ó. No Q4 de 2023, se a gente for pegar aqui na parte trimestral, vamos ver aqui. Q4 de 2023, a Amazon aqui ó, fez 170 bilhões de dólares em receita no Q4 de 23. Então vamos colocar aqui ó, 170. Então é 27 bilhões de diferença, certo? Para trimestre a trimestre. Essa diferença de 27 bilhões, ela conseguiu pegar esses 27 bilhões, menos com 27 bilhões, e ela fez bem mais de lucro operacional. Isso só tem um nome, rentabilidade. Tá? Você só consegue fazer isso num período, né, curto como esse, rentabilidade. E no longo prazo, né, que é um ano, ela multiplicou por 4 o lucro operacional. Mas lembra que eu falei da AWS, que é o pote de ouro e ainda continua sendo o pote de ouro da Amazon? Ela na parte aqui, né, 25 bilhões de receita, 18, né? No lucro operacional nós temos 15 bilhões. Vamos ver o quanto desses 15 bilhões a AWS pega. Vamos lá? Então aqui ela faz a mesma coisa que ela fez com a receita lá em cima, que é o acumulado dos 12 meses em relação ao lucro operacional. Fortíssimo, impecável esse resultado aqui, ó, 12 meses para trás, 12 meses para trás, 12 meses para trás. É outra empresa aqui, né? Daqui para trás é uma Amazon totalmente diferente, né? Não existe mais essa empresa aqui. A empresa que a gente quer ver daqui para frente é essa daqui, tá? E o lucro líquido, né, no trimestral, aí sim, olha como a rentabilidade melhorou muito já no primeiro trimestre, tá? Então, ela conseguiu melhorar essa rentabilidade ao longo de 2023, mais especificamente a partir daqui, tá? Nesse período aqui, por causa de quê? Demissão, né? Por quê? Em 2022 até o começo de 2023, ela falhou em alguns pontos, que era o quê?
ela continuava expandindo muito, gastando muito com CAPEX de uma forma muito agressiva e até dava certa uma incerteza de se realmente aquela quantidade de dinheiro, a gente está falando de quanto? A gente está falando de um CAPEX anual nos últimos anos aqui de mais de 40, 60, 60, aqui no acumulado. Então a gente está falando 40, 60, 60. Nos últimos mais 5 anos, ela investiu em CAPEX 120, 160, 200, uns 230 bilhões de dólares em CAPEX, tá? Então a gente tinha até uma incerteza de para onde está indo esse dinheiro. Não, para onde está indo a gente sabe, mas ela precisa realmente, e é claro que juntamente com esse CAPEX vem o quê? Funcionário, você tem mais despesas e ela perdeu a mão um pouco, né? E contratou muita gente, foi naquele boom lá de 2022 e em 2023 ela começou a demitir uma galera e a rentabilidade foi melhorando bem. No lucro líquido a gente vê esse crescimento bem interessante, tá? E no lucro líquido também na base trimestral aqui, quase muito perto em relação ao Q4 de 2023, que é o melhor ano, é sempre o melhor trimestre da empresa, tá? Aqui é o lucro líquido também no acumulado dos 12 meses, é o melhor, se a Amazon fosse fechar o ano no Q1 de 2024, né, seria o melhor ano dela disparado, né? Se a gente for pegar o lucro líquido da Amazon, o maior lucro líquido dela tinha sido aqui, ó, 33 bilhões de dólares em 2021, ok? Então, estamos no melhor período da Amazon em qualquer métrica: receita, lucro operacional e lucro líquido. Agora a gente começa a ver os segmentos, o quanto cada segmento contribui para o lucro operacional da empresa. Tá? Então, na parte aqui da América do Norte, daqueles 100 e... Vamos pegar aqui para ficar certinho, 100 e... Cadê no acumulado? Não, 143 bilhões de dólares é o número que a gente tem de receita. Então aqui, ó, 143 bi, ok? Então, claro, né, 60% fica com o e-commerce da América do Norte. Mesmo assim, esse é o segmento mais consolidado dela, que é o e-commerce lá nos Estados Unidos e Canadá, tá? Mesmo assim, crescendo forte, base forte, 12% na base anual, tá? No lucro operacional, o e-commerce, ele contribui, a América do Norte contribui com 5 bilhões, um crescimento de quantos? Mais de 5 vezes e meia em um ano. Esse aqui é o lucro operacional só do e-commerce da América do Norte. Muito, muito forte. Vocês estão vendo que foi um crescimento de qualidade, né? Ó, ele não teve um crescimento muito forte, depois caiu, depois voltou. Não. Nesse período de 12 meses, que é o melhor período da Amazon que eu venho falando há algum tempo, ele veio crescendo. Ó. Aqui surpreendeu. Aí aqui surpreendeu de novo. No Q4 arrebentou. E é claro que vem um pouquinho menor por causa, né, de todo o e-commerce principalmente, né? É o que mais, né, tem sazonalidade lá nos Estados Unidos por causa daquelas festas de final de ano que eu havia comentado. No total do lucro operacional que a gente tem aqui, que é de 15,3 bilhões de dólares, então aqui vamos colocar aqui, ó, 15,3, o segmento América do Norte e-commerce contribui basicamente com um terço, certo? 30%, ok? Na parte aqui internacional, aqui uma surpresa muito bem-vinda e muito aguardada. A primeira vez que a Amazon tem um lucro operacional positivo. Isso aqui vem muitos e muitos anos, a gente vem, né, eu até como sócio venho, quando que a Amazon vai virar para positivo no internacional? Porque até então o e-commerce, se a gente for pegar o e-commerce só, a América do Norte é o que sustentava basicamente todo o negócio em relação de rentabilidade. E o e-commerce internacional, que era o mais custoso, que precisava mais de expansão, contratação de gente, nunca deu dinheiro, ele sempre foi queimando, ele foi queimando. Aqui é queima de dinheiro, né? Então não é que a operação dá dinheiro e o CAPEX não cobre. A gente está falando de operacional, tá? Então a operação da Amazon no exterior não era rentável, ponto final. E nunca foi. E isso foi despiorando. Então, em Q1 de 2023, foi uma perca bem de 1,2 bilhões, quase caiu aqui uns 25%, aqui quase zerou no Q4 de 2023, né, por causa da sazonalidade, mesmo ela tendo uma receita maior, né, no internacional, o que ela faz? Ela precisa contratar mais gente, né, e isso come a rentabilidade, né, do operacional nesse trimestre. Porém, no Q1 de 2024, mesmo crescendo numa base
bem forte, mais um crescimento mais conservador, 10%, né? O lucro operacional, meus amigos, tivemos a primeira vez quase 1 bilhão de dólares de lucro operacional. Se a gente for pegar, né, a rentabilidade desse negócio aqui, vamos arredondar para 900, 900 dividido por 32, vou arredondar aqui, ó. Ela tem uma margem operacional de 3%. É muito baixo. Vamos ver o do América do Norte, quanto que é? Lembrando que é e-commerce, tá? É varejo, é taxa, não tem muita rentabilidade, mas vamos ver, né? Aqui eu vou arredondar para 5, tá? Na América do Norte. E aqui eu vou colocar 86, tá, galera? 86 vezes 100. 5, não, desculpa. 5 dividido por 86, né? É isso, né? É exatamente isso. Ela tem 6% de margem. Então a gente está falando que a operação da Amazon na América do Norte é 3 vezes mais rentável, mesmo ela tendo uma margem operacional de 6% e aqui de 2 quase, 2,8, tá? Vocês têm que entender, olha o quanto que isso, né? Quanto que é baixo, quanto que ela consegue ganhar, mesmo num mercado muito consolidado, que ela é dominante lá nos Estados Unidos, ela tem uma margem de 6%. E no internacional, ele sempre ficava beirando a zero, queimava muito dinheiro, mas não, agora temos, né? Temos aqui uma margenzinha aqui de uns 2,5% aqui, foi muito bem-vinda, tá? E agora chegou, né, no pote de ouro da Amazon. Então vamos lá de novo, né? Nós estamos trabalhando com uma receita de 143 bilhões de dólares no total e um lucro operacional total de 15,3. A gente viu que 30%, né, ficou com os Estados Unidos. Vou colocar a América do Norte aqui, ó, certo? O internacional é irrelevante, tá? Então, onde é que está o restante daquele negócio? Com a AWS contribuindo apenas com 18% da receita, que é isso daqui, ó, esses 25 bilhões, né, dá 18% desse total de 143 bilhões no Q1 de 2024. Na outra linha, ela representa quase mais da metade de todo o lucro operacional da empresa. Se a gente for pegar aqui, 9, vou colocar 9421 mesmo aqui, ó, 9421. Se a gente for pegar aqui, ó, dividido, né, pelo 15,3, né, 15,3, ela representa por 60%, né? Então, o lucro operacional vindo da AWS é 60%. O do América do Norte lá é uns 33, né, que já vai para 93%. E o restante é o que vem daqui. Então, mesmo ela tendo só com uma contribuição na receita de 18%, no lucro operacional ela contribui com uma margem de 60%. Ela é vezes 3. Então, esse é o pote de ouro dela e continua subindo numa base muito forte. E é um crescimento, assim, quase que perfeito, né? Ele cresce pouco, tá, ó, trimestre a trimestre, ó, ele cresce pouco, mas numa base anual, né, o crescimento é visível de uma melhor forma. E a gente pode ver que isso continua crescendo de uma forma muito forte, 17% e com rentabilidade. Ano contra ano subiu 17%, ano contra ano subiu 84%. Isso aqui dá uma melhora de quase vezes 5 vezes de rentabilidade, vezes 5, tá? Então, a gente já pode falar, tá? Só por esses slides que o Q4 de 2023 tinha sido o melhor resultado da Amazon. O Q1 de 2024 tomou essa posição. Agora é o melhor resultado da história da Amazon de longe. E com tudo isso que ela veio fazendo, rentabilidade, receita continua subindo em todos os seus segmentos, né? Melhorando sua expansão internacional, o que começa a sobrar? Grana. No Q1 de 2024, o Free Cash Flow acumulado dos últimos 12 meses acumulou 50 bilhões de dólares, né? Então ela saiu de uma queima, isso aqui é o caixa operacional menos o CAPEX, então aqui a gente sai de uma queima de caixa de 3,3, foi subindo, foi subindo, foi subindo e agora estamos muito positivos, muito, 50 bilhões, né? Para menos 3 é uma diferença bem grande, tá? O que mais? Aqui ela dá outras métricas, tá? Então aqui é só o CAPEX, e aqui se ela descontar descontar toda a parte de financiamento, né, que é a parte da dívida, fica um pouco menor porque ela tem a parte aqui da dívida que ela também paga, tá?
Mas mesmo assim, muito bom, né? Ela sai de uma queima de 10 para um positivo de 46 bilhões nos últimos 12 meses, tá? Que mais? Aqui ela vai dando outras métricas. Ela é bem legal, eu acho que eu já falei isso alguma vez, acho que nas lives mesmo, ela reserva, né, uma parte da sua apresentação para mostrar o quanto que está a sua base acionária. Então, do Q1 de 2023, ela tinha quanto aqui? Isso aqui está em milhão, né? Então ela tinha 10 bilhões, 10,6 bilhões de ações em circulação. No Q1 de 2024, né, ela tem 10,7 bilhões, tá? Então, a maior parte, tá, disso daqui, né, vem da onde? Vem de Stock Based Compensation. E a gente vai olhar daqui a pouquinho lá no release que mesmo o Stock Based Compensation estar no patamar alto, ele está crescendo pouco e como a geração de caixa está muito forte, agora ele é irrelevante. Tá? Então a base acionária, o que eles querem mostrar com isso aqui? A base acionária está praticamente intacta. Né? Porém, com uma rentabilidade extrema. Em qualquer slide aqui você vê geração de valor, em qualquer slide que você pegar da Amazon daqui para cima, é geração de valor. E nesse slide eles falam, estamos rentabilizando. Isso aqui eles estão mostrando. Isso é geração de valor para acionista. Rentabilizar, operação crescendo, receita crescendo, geração de caixa positiva, geração de fluxo de caixa livre positiva e a base acionária praticamente intacta. Só teve, aumentou em quanto? Aumentou em 153 milhões de ações, que foram basicamente a SBC quase, né? Ela não precisou emitir ação para se financiar. Por causa do quê? Porque ela tem sobra dinheiro agora, né? Sobra dinheiro para ela se financiar, não precisa mais emitir muita ação, ok? Isso foi a apresentação, baita apresentação, hein? Agora a gente pode olhar o release, né, com um pouco mais de calma e ver se o CEO, né, ou se tem alguma observação a mais, tá? Vamos aqui olhar então. Como a gente viu lá, receita crescendo 13%, isso aqui a gente já viu já, isso aqui a gente já viu, né, todos os segmentos dessa parte aqui, isso aqui eu não vou olhar, porque é o que a gente já olhou já na apresentação. Alguns destaques, né, isso aqui, alguns destaques que ela apresentou no primeiro trimestre. Então aqui ela fala um pouquinho mais do e-commerce, né, como é que tá a parte do quem são os primes, né, os clientes, né, que estão recebendo cada vez mais rápido suas encomendas, tá? Vamos lá, o que isso aqui tem? Lá, aqui são algumas métricas, né, operacionais, ganhou algumas premiações lá no Oscar, vindo da Amazon Prime. Aqui ela começa, aqui é mais a AWS, tá? Essa parte aqui, ó. Que é o que? A Siemens escolheu, né, a Amazon Bedrock. A Amazon Bedrock, essa aqui é o software de AI, tá? Da Amazon. Então a Siemens, né, tá entregando aí a sua operação para utilizar o software de cloud da Amazon, que é o Amazon Bedrock, tá? A Philips está usando também, né, o serviço de cloud, né, o Bedrock baseado em inteligência artificial para melhorar suas operações lá. A Accenture, que é uma empresa que a gente já olhou aqui no canal, que é a maior empresa de consultoria do mundo, e a Anthropic é uma empresa bem relevante de inteligência artificial, tá? Elas estão colaborando com a AWS, né, para melhorar cada vez mais seus produtos. Uma multinacional de comunicação aí, né, tá utilizando seus produtos da Amazon. A The Deutsche Football Liga, né, selecionou a AWS para utilizar, né, a parte de inteligência artificial nas suas operações. A Audi, né, está usando cada vez mais a Amazon SageMaker, né, a Amazon Open Search Service to build a generative AI chatbot. Então está utilizando o serviço da Amazon para melhorar, né, a parte de chatbot com seus clientes. Konica Minolta também está utilizando. O que mais que tem aqui? Choice Hotels. Ela se tornou a primeira rede de hotéis a migrar completamente todo o seu sistema de infra para a parte de cloud, né? Então toda a sua infra está na nuvem e, é claro, rodando AWS, tá? Isso aqui ok, mais algumas coisas. Outros planos para a AWS. Eles estão ainda com o plano de lançar cada vez mais novos infras, né? Ou praticamente data center na região da Arábia Saudita e no México. Então, México e Arábia Saudita em breve receberão novos data centers da AWS, né? E isso vai... Quanto que é aqui? Estão planejando investir mais de 5,3 bilhões na Arábia Saudita e mais de 5. Então é 10 bi, ó. É 10 bi nesses dois países, ok? Então tá aqui.
que mais que a gente pode ver aqui? Está cada vez mais, né, aumentando a sua disponibilidade dos seus serviços lá nos Estados Unidos também, tá? Que mais? Aqui não precisa olhar, quem quiser dar uma olhada, mas aqui é muito mais alguns destaques, né, vindo dos filmes. Isso aqui não é interessante pra gente, tá? Eu acho que dá para o guidance, vamos ver o guidance. Para o segundo trimestre de 2024, a receita é esperada para ficar entre 144 e 149, já dá para dar uma base aqui, ó. Vamos colocar no trimestral. Vamos ver como é que vai vir. Então é o Q2, né? Q2, se eu não me engano, é aqui, ó. Certo? Que é lançado em junho, né? Então a gente está fazendo o Q1 seria aqui, que é encerrado em março, o Q2 é encerrado em junho. Então é 134 bilhões contra, ó, se for no patamar mais baixo, né, do guidance 144, 134, já vai subir 10%. Se for no guidance do patamar mais baixo, tá? Receita, tá? Lembrando que o Q2 em receita, ele é bem morninho, porque não tem, assim, um Prime Day, que é, acho que é em julho, se eu não me engano, quem tá no Q3, né? Talvez seja o trimestre mais fraco para o e-commerce no mundo todo, e ainda assim vai subir os seus 10%, ou vai subir para 150 bilhões, né? Que vai representar entre 7 a 11% em relação ao segundo trimestre de 2023, tá? O lucro operacional vai ficar entre 10 e 14 bilhões, comparado com 7,7 do trimestre. Então, ó, o lucro operacional, se for no patamar mais baixo, sobe aí os seus 25%. Patamar mais baixo, vai subir 25%, tá? Vamos lá, que mais? E aqui são os números, né? Vamos olhar os números agora. Opa, aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente está olhando aqui, tá, pessoal? Se a gente quiser olhar na base trimestral é aqui, na base anual é aqui, a gente pode olhar os dois, tá? Então, no lucro líquido, como a gente viu lá, ela sai dos 10 bilhões, né, de lucro líquido nesse trimestre, que são só 3 meses, e ela gera quase 19 bilhões, tá? A diferença dessa geração de caixa para o trimestre passado é basicamente o lucro líquido que é o ponto de partida, né? Porque a reconciliação não tem mais tanta coisa, tá? É mais essa diferença de quase quanto aqui? Quase 7 bilhões. Se você for somar aqui uns 7 bilhões, já vai para uns 12, né? Os outros 7 bilhões, aí a gente pode entender. Então, a depreciação e amortização na base anual está igual. O Stock Based Compensation, como eu havia falado lá na apresentação, ele continua subindo, ó. Ele sobe ano contra ano, mas de uma forma muito mais tranquila, né? Ela está diluindo cada vez menos a base acionária. E nós temos aqui, né, o Non-Operating Expenses, né? Então, o que é isso aqui, né? Ela teve mais despesas não operacionais, né, em relação ao trimestre do ano passado, beleza? Que mais? Os estoques tá melhor, então já contribui com quase mais 1,8 bilhões, né? A liberação de capital de giro entra mais 1,7 bilhões de dólares, tá? Contas a pagar também praticamente idêntico, tá? Despesas represadas, né, um pouco menor, quase a metade, tá? E a receita diferida, né, que é basicamente pode ser um Amazon Prime anual, né, tudo isso aí, 1,6 bilhões, né, que entra como positivo. Então, basicamente, essa diferença aqui, o maior fator contribuinte é o quê? É o lucro, né? Então a gente pode falar que a geração de caixa muito boa nesse trimestre em relação ao trimestre do ano passado veio por causa do quê? Da operação, que é o que a gente viu aqui. A operação da Amazon está chegando num ponto onde cada vez mais ela vai se tornando uma máquina de dinheiro, se ela continuar assim. Na base anual, também não muda muita coisa, né? Claro que muda, é vezes 2, né? A geração de caixa operacional, tá? E o SBC, lembra que o SBC dela é grande, é 24 bilhões de 100, a gente pode falar que é 25% de toda a geração de caixa dela é o SBC, mas antes era muito pior, porque o SBC, ele sempre foi alto, o que era meio complicado na Amazon era a geração de caixa, porque vocês estão vendo, ó, no acumulado dos últimos no acumulado dos 12 meses em relação ao ano de 2023, que foi, né, a melhor geração de caixa operacional da história da Amazon, bateu 40 bilhões, o SBC, ele era, né, remuneração baseada em ações aqui, quanto que ele era aqui? 6 bilhões, tá? Era muito forte. Isso aqui é o trimestral, né? Vamos pegar aqui o anual, ó.
Em 2023, mesma coisa, a geração de caixa dela foi 85 bilhões, na SBC foi quanto? 25 bilhões. Então o SBC ele está em patamares altos, mas o que está abrindo cada vez mais a diferença é o quê? A geração de caixa operacional que está subindo muito por causa do quê? Do operacional da empresa. Tá? Então, tudo isso aqui se chama geração de valor, isso aqui é valor. Tudo isso. Tá? Então é a operação da própria empresa que está fazendo essa geração de caixa subir e cada vez mais distanciar o SBC que era grande, mas agora é 25% e é um preço bem tranquilo para você pagar para uma empresa dessa qualidade. O CAPEX dela, né, já em 2024, encerrado em 31 de março de 2024, o CAPEX é interessante você olhar numa base anual, porque, né, às vezes tem um trimestre que é um pouco mais alto, tem vezes que não, então na base anual o CAPEX dela ó, já foi menor em relação ao mesmo período do ano passado, ó, foi quase 9 bilhões aqui, tá? E com a geração de caixa mais do que dobrando, o que acontece? Sobra 46 bilhões de fluxo de caixa livre contra 54, contra quanto? Uma queima de caixa de 8 bilhões. Então essa diferença de menos 8 para 46 bilhões é resultado do quê? Do operacional da empresa. Tá? Na parte aqui de financiamento, ó, em 2023 ela tinha recomprado a ação, esse ano não, por enquanto não recomprou nada, também não interessa isso daí. Ela emitiu um pouquinho de dívida, mas pagou mais dívida, né? Então ela está chegando num ponto onde ela se consegue se financiar e manter as suas operações e aumentar a sua capacidade de processamento da AWS e de distribuição por causa do e-commerce, só por onde? Capital próprio. Aqui é o sonho, tá? Se ela chegar num ponto onde 100%, que é praticamente hoje, se ela fosse fechar o ano hoje, ela consegue financiar tudo com capital próprio. Com esses 100 bilhões aqui, ela faz tudo. Ela contrata o CAPEX de manutenção e expansão, ela paga os boletos, né, que são as dívidas que vão vencendo, e ainda sobra grana para investir cada vez mais no negócio. Então, ela está chegando num ponto onde a dívida agora também não temos mais problemas. E esse capital próprio é dinheiro, não é por emissão de ação, tá? É só com o dinheiro da operação dela. Na parte aqui do balanço, que é aqui, ó, isso aqui é o que ela tem em dinheiro, né, no dia 31 de março. Não, desculpa, isso aqui é a receita. Então aqui é o DRE dela, que a gente viu lá, então a receita, tudo isso aqui a gente viu, né, qual que é o segmento mais rentável, que é a AWS, o e-commerce internacional virou para positivo agora, mas é irrelevante ainda no resultado, e o e-commerce lá nos Estados Unidos contribui com quase 1/3, né, basicamente assim, tá? E o AWS contribui com 60% do lucro operacional, tá? Então, do lucro operacional, que é esse aqui, que a gente já tinha visto lá na apresentação, recebe 1 bilhão de juros, né, por causa do caixa que ela tem, paga 600 milhões de juros, que é a dívida que ela ainda tem. Esses 2,6 bilhões de dólares, se eu não me engano, acho que está aqui em cima, ele explicando esse custo, né? Cadê aqui, ó? No primeiro trimestre de 2024, o lucro líquido inclui um valuation de 2 bilhões de dólares, né, e um custo não operacional de... e também um lucro não operacional da Rivian, tá? Que é o quê? Aqueles 2 bilhões de dólares é o que? A Amazon também erra, né? Talvez tenha sido o maior desperdício de dinheiro que a Amazon tenha feito, né, nos últimos tempos, que é o quê? Lá no IPO, a Amazon comprou, né, um stake lá na Rivian, que a Rivian sempre foi uma empresa ruim, a gente já viu aqui no canal, que hoje, né, no trimestre as ações, nesse trimestre aí, contribuíram com uma perca contábil de 2 bilhões de dólares aqui, que é isso aqui, tá? Expenses, né? Mas é um custo, né? É uma despesa não contábil que não é um efeito caixa, tá? Então, na parte aqui do lucro, depois de você pagar, de tirar tudo isso aqui, sobra 13 bilhões, paga um impostinho, sobra 10,4 de lucro líquido e no balanço, isso aqui é o balanço, ó. Aqui, ó, agora vamos olhar o balanço. Isso aqui é o que ela tem de grana, cadê a grana dela? Isso aqui é o que ela tem de grana, isso é grana, isso aqui é o estoque dela que diminuiu, né, que a gente viu lá na geração de caixa que melhorou bastante, né, quase entrou 1,8 bilhões, né, vindo dessa diminuição de estoque, é bem interessante. Contas a receber também diminuindo, é interessante, quer dizer que essa diferença ela recebeu,
né? Se a diferença se era 52 e 47 de contas a receber, né? Se ela diminuir em 5, para onde for esses 5, ela recebeu, certo? Na parte aqui de equipamentos, ela tá, né, aumentando um pouquinho mais, porque ela está expandindo cada vez mais. Goodwill, ela também parou, né, de fazer algumas aquisições, né? Então, nesse período aqui de 3 meses, não tivemos nenhuma aquisição da Amazon em si. Então, melhor dizendo, né, a gente pode falar que teve um impairment de quanto? 19 milhões, que é essa diferença aqui. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, Goodwill não amortiza, tá? Se amortizou, não é que amortizou, se diminuiu, é porque teve um impairment reconhecido de 19 milhões de dólares em algum ativo lá, que também é irrelevante agora. Na parte aqui das obrigações, contas a pagar, aqui também, ó, se contas a pagar diminuiu 11 bilhões, né, nesse período, se contas a pagar, payable, né, na parte das obrigações diminuiu 11 bilhões, para onde foi esse dinheiro? Para os caras que ela estava devendo lá, 11 bilhões. Então saiu 11 bilhões, né, do caixa da empresa aí nesse período dos 3 meses, tá? Cadê a dívida dela? Dívida dela começando a dar uma diminuída, como a gente viu lá, né? Ela pagou, né? Ela amortizou, né? Agora ela não só está pagando mais os juros, ela paga os juros e vai lá no banco e fala, eu quero pagar o boleto aí agora. É por isso que esse motivo diminuiu em uns 700 milhões de dólares aqui mais ou menos, tá? E que mais aqui que a gente pode ver aqui? Acabou, né? Não tem muito que mais. Acabou, vimos. Então, é o seguinte, finalizando. Q1 de 2024 é o melhor resultado da Amazon, tá? Então, se ela continuar entregando o resultado seguinte sempre for o melhor, assim, isso é o que a gente espera por muito tempo. Então, demorou um certo tempo para a Amazon chegar nesse ponto, que é entregar um resultado onde você talvez não tinha tanta certeza, porque esse resultado que ela está entregando agora estava tudo no CAPEX. Há 2 anos, há 3 anos atrás, é o que a gente está vendo agora, que é o quê? Grana, basicamente. Essa é a vantagem competitiva da Amazon. Dinheiro. Então vocês estão vendo que o capex dela é gigantesco, foram mais de 200 bilhões de dólares nos últimos 5 anos, e o maior fosso competitivo, né, da Amazon é esse, é a capacidade de você investir e aguentar por algum tempo uma rentabilidade inferior, porém com segmentos dentro da empresa como a AWS que conseguem segurar as pontas, né, nesses períodos um pouco ruins, porque a AWS, além de ser o mais rentável, ele é o menos sazonal. Como é um serviço que é renovado todo ano, é um software, né, é um SaaS, não tem sazonalidade, ele só vai crescendo. Enquanto o e-commerce contribui com a maior parte do volume da empresa, ele é o mais sazonal, você tendo um AWS, você tem uma segurança para investir cada vez mais, porque você sabe já o quanto vai entrar no próximo trimestre, porque é uma assinatura. Então, é uma assinatura, o CFO da Amazon já sabe, no próximo ano vai entrar tanto a AWS. Então, com esse tanto, eu consigo segurar as operações e o que entrar de grana a mais, enfia no negócio aí que vai entrar resultado. E foi basicamente assim, de uma forma muito simples, que a Amazon chegou nesse ponto que ela está, que é o melhor ponto da empresa da história. Tá? Então, se você estiver sendo um investidor de uma empresa, qualquer empresa que for, que no momento que você é sócio dela, ela está entregando os melhores resultados da história dela, com certeza você está fazendo um excelente trabalho em ser sócio dessa empresa aí, porque é isso que a geração de valor é. Beleza? Você ser sócio das melhores empresas com os melhores resultados no momento em que você é sócio. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí a mensagem e a gente vê nos próximos vídeos. Falou? Um abraço. Falou. Opa, cadê?